Fala, concurseiro! Sejam bem-vindos. Eu não quero ser aqui o mensageiro do caos, mas está acontecendo um movimento aí. Inclusive, hoje teve mais um capítulo dessa novela e eu convidei aqui, cara, o Adriel Gael, que é servidor do MPU, assim como eu. Somos servidores do Ministério Público da União. E a gente quer falar com vocês hoje sobre. Cara, tem uma notícia aqui que eu vou mostrar para vocês sobre um projeto de lei do Superior Tribunal de Justiça que visa transformar, ou seja, aos poucos, né, Gael, mas extinguir os cargos de técnico e transformar tudo em analista. Então, todos os cargos vagos que há lá, esse projeto de lei está buscando transformar esses cargos em analista. E aí tem toda essa discussão. Além dessa discussão, tem o debate sobre a mudança de escolaridade. Nós vamos tocar nesses pontos aqui sobre o futuro das carreiras de servidores no Poder Judiciário e também no Ministério Público da União. Tem também a questão do regime, né, se é possível que os servidores do Judiciário Federal, técnicos, analistas, servidores do Ministério Público da União passem a ser CLT. Então, nós vamos tocar nesses três pontos aqui hoje, nessa live, notadamente em relação a essa tendência que está rolando aí no Judiciário, se isso vai vingar, se essa realmente é uma tendência de transformar os cargos de técnico em analista. Será, então, que nós teremos aí em breve o fim do cargo de técnico judiciário? Gabriel, Adriel, não é Adriel. Gabriel, é Adriel Gael, dá uma bugada na mente da É gente aqui. parecido. Não Cara, dá? se apresenta aí, bem-vindo, cara, bem-vindo aí à nossa Pô, comunidade, cara. professor Ari, que honra estar aqui no seu canal. Bom saber, cara, da sua existência aqui, fazendo parte do nosso órgão, do nosso lindíssimo Ministério Público da União. Esse órgão tão maravilhoso, tão importante para a democracia do país, né? Agradeço imensamente o convite, né? Para quem está me vendo aqui pela primeira vez no canal do Professor Ari, eu sou o Adriel Gael. Sou servidor do Ministério Público da União há exatos 11 anos, fiz 11 anos esse mês, né? Estou progredindo na carreira ainda, professor Ari. Fui diretor executivo do nosso sindicato, do SINDMPU, que é o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, durante 5 anos. É um período que eu fiquei em Brasília, um período muito enriquecedor para mim como profissional, como servidor do MPU, como, né, ser humano, né? Me enriqueceu muito esse período que eu fiquei em Brasília. E quem me segue lá no meu canal também no YouTube, né? Já fica aí o convite para dar uma passadinha lá no, só digitar aí Adriel Gael que você acha tranquilinho o meu canal, sabe da minha história também, que é muito parecida com a história do professor Ari, né? As nossas origens e hoje é onde chegamos, né? Com relação a sermos servidores de uma das melhores instituições e que, professor Ali, em tese e a cabo, né? Não eram postos que na 20, 30 anos atrás não era para ser para pessoas vindo da origem que nós viemos, né? Se você pegar a nossa origem, né, de pessoas que vêm de famílias humildes, né? E famílias extremamente pobres mesmo. Eu não gosto de usar o termo humilde, né? Eu gosto de usar pobreza mesmo, porque humildade tem gente que tem muito dinheiro e não é nada humilde. Tem gente que é super rico e é super humilde. Aí a galera confunde. Então, assim, não era espaço para ser ocupados por pessoas da nossa origem, né? No sentido de origem da nossa realidade, das nossas famílias, da onde a gente vem, dois nordestinos, né? Você aí no sul, eu aqui, voltei, graças a Deus, pro meu Nordeste, pessoal, depois de uma passagem aí por esse Brasilzão, isso é das oportunidades que o Ministério Público da União nos permite, né? Estamos aqui para falar desses três assuntos que o professor Ari muito bem coloca, que é essa questão dessa evolução, professor Ali. Eu coloco um pouco mais lá atrás. O que está acontecendo hoje, ele vem acontecendo desde a promulgação da Constituição. É o Estado, é a implementação do Estado, né? A gente passou pela burocracia, pelo patrimonialismo, burocracia, e agora o Estado, né, com essa questão mais de tá parecido com o mercado Gerencial, né? privado, né? Isso, o Estado gerencial, né? Que a gente aprende lá no direito administrativo, é a implementação do Estado gerencialista, né? Que começou lá no finalzinho da década de 80 na Inglaterra com Margaret Thatcher, aí vem aqui com o governo FHC, a gente enfrenta a primeira grande reforma dos servidores do Poder Judiciário, dos servidores públicos federais com a PEC 19, que até semana passada ainda estávamos discutindo com a emenda, com a ADI julgada no STF, resquícios, né, dessa PEC, né, 19 de 1998. Então,
O que a gente está vivenciando e o que a gente vai tratar aqui hoje nessa live é justamente isso. É a implementação do Estado gerencialista que ele vem acontecendo e não acontece assim do dia para a noite, não, galera. São transformações sociais que requerem tempo, tempo e espaço mesmo, 10, 20, 30 anos, às vezes décadas para poder, né, se complementar. Quanto tempo a gente ficou sobre o Estado burocrático? Quanto tempo a gente ficou sobre o Estado patrimonialista? O gerencialista, a gente não teve o Estado gerencialista totalmente implementado, e aí é só mais uma pequena implementação do Estado gerencialista. Show de bola. Eu vou botar na tela até para o pessoal entender, talvez tenha gente que não esteja entendendo nada, né, do que a gente resolveu pautar aqui, porque é uma notícia nova, né, e pouca gente fala sobre isso, apesar de ser uma discussão antiga, mas veio para mim essa notícia hoje, publicada hoje aqui no site do Sintra-Juf, que é o Sindicato Trabalhador da Justiça Federal, né? O STJ apresenta projeto que transforma cargos de técnico judiciário. Todas as carreiras do Judiciário Federal estão ameaçadas. Então, basicamente, o que nós temos aqui? É importante lembrar, já para começar, no Poder Judiciário Federal e no Ministério Público da União, existem cargos chamados de técnico judiciário, que hoje são ocupados por servidores de nível superior. Os concursos abertos hoje e que abriram nos últimos 2 anos ali foram para nível superior, historicamente nível médio. Então tem essa discussão no Supremo para ver se volta para o nível médio. Enfim, daqui a pouco a gente entra nesse mérito. Vamos focar aqui agora no primeiro tema, tá? E aí, o que está acontecendo agora? Já tem um projeto de lei do STJ. Tipo assim, ó, não quero nem saber mais se vai ser médio ou superior. Eu vou acabar com técnico. Não tem mais técnico. Agora eu quero que todo mundo seja analista. Como é que é na prática, Adriel? Tipo assim, quem hoje é técnico do STJ, por exemplo, tá? Quem é hoje é técnico do STJ vai se tornar analista ou não? Vai continuar técnico? Ou são só os cargos que estão vagos hoje no STJ que vão ser transformados, sei lá, 104 cargos vagos de técnico em 63 analistas? É isso que vai acontecer? Ou todo mundo que é técnico vai se tornar analista? Aí eles estão enfrentando lá no Poder Judiciário agora a abertura da porteira, né? Que é algo que a gente já enfrentou no Ministério Público da União e a gente vai tocar nesse assunto. Esse primeiro PL aí que o STJ manda agora é a abertura da porteira para transformar os cargos técnicos vagos em cargos de analista. Você vê aí que eles fazem, troca seis por meia dúzia, né? Então eles fazem realmente, por exemplo, 100 cargos de técnicos, um exemplo, estão transformando em 50 de analistas, né? É como se eles pegassem a remuneração de um técnico no final de carreira, quando analista, eles fazem umas continhas lá e no final, então eu transformo 20 técnicos em analista e a conta fecha. E o que está acontecendo aí é justamente isso. Essa transformação é, obviamente, de cargos vagos, né, que o tribunal tem lá na estrutura do tribunal, que eles não pretendem preencher no futuro esses cargos vagos com técnicos, né? Ou seja, essencialmente eles percebem realmente essa questão da necessidade, por isso o pessoal ainda não entendeu a questão da nossa luta à época para a transformação dos cargos em nível superior. É porque a gente já via esse movimento. A gente já via esse movimento dos órgãos com o maior interesse de ter a mão de obra do analista, porque hoje muitas vezes o técnico já faz o trabalho do analista e essas carreiras estão cada vez mais se confundindo. Então, a gente queria proteger, já elevar o cargo técnico para nível superior, para depois, num projeto de lei desse, a gente falar aqui, pessoal, ó, a gente também é nível superior. Tem Sim. técnico aqui com nível que entrou com nível médio, mas o cara já é formado em direito, o cara já está peticionando no gabinete do juiz, do desembargador, do procurador. Então, essa era a maior ideia quando a gente fez a luta pelo nível superior. Não só nós do Ministério Público da União, à época eu era diretor executivo do sindicato, mas também os colegas do Poder Judiciário. Foi uma luta conjunta, inclusive. Então, isso aí é justamente nesse PL específico, eles estão transformando cargos que hoje estão vagos no âmbito do tribunal em cargos de analista, né? Trocando seis por meia dúzia. Então, o maior trunfo deles é dizer a justificativa de que não há impacto financeiro, né? Então eu troco 10 que transforma em 5, mostro lá na tabelinha não há impacto financeiro, isso passa, né? Igual sabonete lá, molhado lá no Congresso, cara. Passa tranquilinho, não tem discussão, sabe? É muito, muito tranquilo porque não tem impacto financeiro. Então era justamente isso. Então, especificamente respondendo sua pergunta, não impacta quem já está na carreira,
né? O que impacta é não vai ter tantos cargos no futuro de técnicos sendo ofertados nos próximos concursos, né? E é os cargos que estão vagos que eles estão transformando, pelo menos eles estão transformando em analista. No MPU o negócio foi mais feio, que eles transformaram em cargos CC, cargos em comissão, que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui, e cargos de procuradores, certa hora, outra hora de promotores de justiça. Enfim, pessoal, mas é uma situação que está acontecendo, infelizmente, que está chegando agora no Poder Judiciário, mas o Ministério Público já passou por essa transformação nos seus quatro ramos, mais CNMP. Tá, é importante dizer, gente, aqui que nós dois somos servidores do MPU, mas nós não falamos em nome da instituição. Nós falamos aqui em nome próprio. Tudo que nós falarmos aqui é de acordo com a nossa visão de mundo. Estamos aqui usando a nossa liberdade de expressão, tá? Então, antes que alguém questione, estão falando em nome do órgão. Não, o órgão não corrobora nada do que nós estamos falando. Aqui, nós não estamos em horário de serviço, estamos aqui falando em nome próprio como cidadão, tá? Análise é meramente aberta aqui. Então, Adriel, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, até se você, gente, comenta alguma coisa aqui, opina, fala o que você pensa, você concorda com isso ou não, tá? Se você vê que isso é bom ou ruim. O que nós temos aqui hoje é um concurso do STJ aberto. Na verdade, as inscrições já acabaram, mas quando o edital do STJ saiu, só para analista, eu já falava isso, cara. Eu acho que o STJ vai extinguir os cargos de técnico. Então, muita gente falou assim: não vou fazer para analista administrativo da SJ, que abriu, inclusive. Não vou fazer para analista administrativo porque chama pouco, porque historicamente chama pouco, né? Mas quando Uhum, abriu agora, cara, pouca gente se inscreveu para analista porque chama pouco. E aí, agora, todo mundo que era para ser técnico, que é o carro que mais chama, agora vão chamar analista administrativo. Então, quem está inscrito no STJ está feliz, né? Porque tem muita chance de ser chamado para analista. Mas vamos lá. Só lembrando, as inscrições do STJ já acabaram, tá? Já estão fechadas. Eu estou inscrito lá para inspetor de polícia, né? eu Inclusive, também tô inscrito, mas não sei se vou fazer a prova, não. Tem que viajar para Brasília, pô. Pô, é né? fogo. E aí, eu recebi essa pergunta no meu Instagram hoje, porque eu postei lá. Aham. Pessoal, e quem agente de polícia judicial vai acabar também? Sim, gente. Todos os cargos de técnico que estão vagos, tá? Ou que se encontrarem vagos no momento em que essa lei começar a vigorar, vão ser extintos e serão transformados em analista. Então, por exemplo, o técnico administrativo, área administrativa, vai ser transformado em analista administrativo ou outras carreiras, outros cargos. O agente de polícia judicial, sei lá, vou pegar quatro cargos de agente de polícia judicial e transformar em um ou dois de inspetor de polícia. Então é isso que vai acontecer. Então, é o que, cara, a gente sempre fala. Essa conversa é antiga, Gabriel. Ou Gabriel, né? Adriel, vai Adriel, demorar desculpa, tu tirar o cara. Gabriel. Eu vou É pegar. normal. Adriel, essa conversa antiga você deve lembrar. A gente sempre falava 2015, 16, meu irmão. Faça um nível superior, faça uma graduação. Cara, assim, eu O entendo, tecnólogo, cara, que é aceito cara, como eu entendo superior. que tem pessoas que têm dificuldades financeiras, mas se você parar de tomar aquela cervejinha no final de semana e começar a pagar uma mensalidade de R$ 250 na faculdade de tecnólogo, em 2 anos você está formado, velho. Então, hoje, daqui a pouco, o serviço público vai estar tão especializado que só vão entrar pessoas que têm pós-graduação, por exemplo. A graduação já não vai ser mais suficiente. Então é o momento. Gabriel, Adriel, eu vou lembrar, cara, desculpa, mas eu vou lembrar. É porque eu tô chegando no trabalho agora. A gente tá fazendo a live depois do trabalho, né? Então, assim, eu tô cansado. Mas vamos lá. Na prática, até para dar satisfação para as pessoas que estão vendo esse vídeo, você acha que essa decisão, esse projeto de lei, ele vai se tornar uma tendência para outros órgãos do Poder Judiciário, para o Ministério Público da União já é, tá? Mas para outros órgãos, isso vai ter uma movimentação geral nos TRTs, TRFs, nos TRS, nos tribunais superiores? Ari, infelizmente vai, porque foi o que eu vi acontecer no Ministério Público da União. O primeiro projeto de lei que tramitou lá no Congresso Nacional foi encaminhado pelo MPDFT. Era o PL 813. É o primeiro link da matéria que eu te mandei aí. Se você puder dar uma aberturazinha nele aí e compartilhar. Esse PL foi a primeira grande reunião muito tensa que eu fiz com a PGJ. À época era a doutora Fabiana Costa, né? Esse PL ele transformou. Você vê, ó lá, tá vendo? Ó, transforma 141 cargos de técnico do MPU, né, em 8 cargos de procurador e 166 cargos em comissão.
Você tem ideia da reunião que eu fiz com a PGJ à época, defendendo a extinção, o arquivamento desse PL, porque eu falava que ele era um absurdo. Assim, quando eu tô na minha atividade sindical como diretor, eu não passo a mão na cabeça de membro não, viu, Arei? Não passo mesmo, eu sento na frente dos caras, tete a tete, aqui, aqui. Tanto que a procuradora, ela se irritou comigo, a PGJ à época, a procuradora geral, saiu da reunião. Era bem na época da pandemia, olha lá, o PL 803 de 2021. A reunião foi virtual, eu pedi a reunião com a PGJ, né? Ela deixou eu conversando com os outros servidores lá e saiu porque se irritou da forma que eu falava, que eu não meço as palavras, eu falava, o PL é um absurdo, o PL vai abrir a porteira para os outros ramos do MPU fazer a mesma situação. E foi dito e feito, Ari. Dito e feito. Depois desse PL, veio o PL do MPT, veio o PL do MPM e veio o PL do próprio MPF. E depois o CNMP mandou também. Você vê aí, ó, o PL do MPT, já em 2022, aquele lá foi em 2021, desce aí pra gente ver quantos cargos eles transformaram. E esses PL passaram bonitinho, ó, 173 cargos vagos de analista, 173 cargos vagos de técnico, né, da União, em 12 cargos de subprocurador-geral do trabalho, 65 cargos de procurador regional do trabalho e 77 cargos em comissão CC4. Então, assim, quando o MPDFT fez esse movimento em 2021, eu já sinalizava que as porteiras estavam abertas, né? E aí você pode abrir o terceiro link, que foi a vez de vir. Eu acho que esse é o do. Baixa aí, já peguei a notícia direto do Senado, ó. CCJ aprova 60, esse foi o do MPF. Ó, o PL pode baixar ali. PL 2402, já de 2023. Então a gente teve 21, abriu-se a porteiras no MPDFT. 2022, o MPT seguiu a porteira aberta e a porteira continuava aberta. Aí o que fez o PGR, na qualidade de chefe do MPF, mandou um PL transformando nada mais, nada menos aí, ó. 360 cargos vagos de analista e 200 cargos vagos de técnico do MPU em cargos e comissão e função, em cargo de comissão, em comissão e função de confiança. E aí depois a gente teve o PL do MPM, que eu acho que é o quarto link que eu te mandei aí. Esse PL do MPM também já é uma matéria do sindicato. Esse PL do MPM, deixa eu ver se esse não é o do. Esse é o do CNMP. Esse foi onde a gente fez as emendas. Acho que tem um link aí que tu esqueceu de abrir. Deixa eu ver se eu te mandei todos. Anda, Mas pode falar tá aí. lá. Aí depois, é que eu não lembro certinho o número dos cargos, Tudo né? bem. Mas depois veio o PL do MPM também transformando cargos de técnicos e analistas em cargos de comissão. E lá eu acho que era poucos cargos de. Como o MPM é menorzinho, eles tinham poucos cargos vagos, né? Era um cargo de é, promotor de justiça militar, que eles estavam precisando de um cargo, eles encaminharam. Então acabou abrindo a porteira com aquele PL lá em 2021 do MPDFT. E aí o MPT seguiu, o MPF seguiu, o MPM seguiu e até o próprio CNMP seguiu nessa mesma toada. E o que é mais danoso, num desses PLs, que foi o do MPF, que o doutor Aras encaminhou à época, ele fez incluir lá um jabuti que passou despercebido, que é a dispensa do Procurador-Geral da República encaminhar toda vez que ele quiser fazer essas transformações, projeto para o Congresso Nacional. Ele pode fazer isso agora por portaria. Então, assim, ficou realmente assim, a gente não conseguiu travar. O que que a gente conseguiu lutar? Ah, os cargos CC transformados têm que ser destinados 100% a servidores da casa. A gente conseguia negociar dessa forma, mas pouco mesmo a gente conseguiu travar com relação a isso. Então, esse PL que o STJ manda agora, ele abre, assim como o MPDFT abriu a porteira em 2021 para o MPU, esse do STJ agora abre a porteira para todos os tribunais, Mas, TRTs, TRS, né, o próprio STF, todos, principalmente com toda a essa. Desculpa te cortar, mas principalmente com essa pendência de julgamento dessa ação direta de constitucionalidade, né? Os tribunais vão falar assim: ah, não vou exatamente. esperar essa decisão sair, eu vou transformar tudo em analista. Então, na prática, assim, a minha visão, eu acho que é a hora de tu passar, irmão. De você que tá vendo esse vídeo aí. É a hora de tu passar, porque parece, pelo que eu tô vendo aqui, aqui não é, repito, não é mensageiro do caos. É a visão de quem. Olha a visão do Adriel. Ele já tem 12 anos de experiência, já foi por 5 anos diretor de sindicato do MPU. O cara vive os bastidores, ele conhece os motivos, as decisões, as influências políticas ali também.
Então, a gente tem um pouco de autoridade para falar. Eu estou há 15 anos nesse mundo de concurso, não é para te vender curso, não. Vai ter gente aqui dizendo, estão fazendo alarde, não sei o que, para vender curso. É a mentalidade pequena, né? A gente sabe como é que funciona. Mas olha, tá na hora. Assim, eu acho que é a última leva, assim, ó, é a última leva. Talvez o próximo concurso do TRF1, quando sair um próximo, já não vai ter mais cargo de técnico. Por exemplo, o próximo concurso do STJ que tiver, não vai ter mais técnico. O próximo TRT não vai ter mais técnico. Mesmo com nível superior. Ah, mas eu tenho nível superior. Não vai ter mais o cargo de técnico. Você não está entendendo. Não vai existir Uhum. mais o cargo de técnico. Nem com médio, nem com superior. Se o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, disser, ó, agora vai ser nível médio, praticamente todos os tribunais já vão estar mudando para analista. Então, eu acho que esse é um movimento que vai acontecer, tá? E aí, o nível das provas vai aumentar, porque para passar para analista é muito mais difícil. A quantidade de vagas vai diminuir, porque normalmente os cargos que mais nomeiam são os cargos técnicos. Adriel, para esse próximo curso do MPU, especificamente, que é a nossa especialidade, né? Inclusive, sigam o professor Adriel, ele tem um curso de legislação do MPU muito bom, eu já vi as aulas, cara, tá aprovado, curso específico, tá? Entra lá no YouTube dele, dá uma olhada nos vídeos dele, que ele divulga o link lá, eu vou divulgar também aqui na descrição do vídeo, tá? E nós temos um projeto também aí, Matheus Santos e eu, inclusive, em breve tem novidades, tá? Link na descrição também do nosso projeto, que é um módulo geral, né, bem interessante para o MPU. Mas, ó, para o próximo edital do MPU, isso vai afetar? Isso gerará efeitos? Isso vai gerar efeitos, por exemplo, na quantidade de nomeações? Como é que você vê esse cenário para o MPU? Bom, para o MPU a gente tem a questão da ADI, né? A ADI veio com esse balde d'água que a gente não esperava, né? Então as pessoas às vezes não entendem as motivações que a gente, enquanto diretor de sindicato, ou quanto servidor, estamos defendendo determinadas posições e a defesa do nível superior era justamente nesse cenário. Uma O travadinha. outro carda falso aí que a gente não sabe onde vai parar isso. E assim, o MPU eu acho que a gente vai ter uma grande. Assim, historicamente, os concursos do MPU, por exemplo, o concurso de 2013, cara, só em Brasília eles nomearam 1.300 técnicos. Só em Brasília. O de 2018, no país inteiro, foi preciso contabilizar o país inteiro para chegar a esse número. Então, historicamente, os cargos e técnicos também estão nomeando pouco. Então a galera até cobrava, fiz esse concurso, mas nomeou, acho que nomeou 1.600 técnicos, mas nomeou pouca gente. Eu falei, que você estava comparando ao concurso de 2013, que o órgão estava em expansão, era um outro momento político, um outro momento fiscal do país, Nossa, etc e tal. Então não dá para comparar, aquela né? época Então lá o era bizarro, próprio né? órgão Todo vem final de semana tomando tinha uma prova. é, então não dá para comparar, né, essa questão. Então assim, eu acho que a gente precisa esperar a publicação desse edital. A questão da ADI está incomodando muito, incomodando muito. Inclusive eu estou defendendo uma tese de que teria que ter ação direta, ação popular ou ação civil pública para tentar travar esses editais até que se julgue as ADIs, porque é um ponto humanístico meu. Eu não acho justo com quem só tem nível médio, né, não tá podendo se inscrever nesses concursos e daqui a 2, 3 meses o STF julga, cai o INS e você perdeu esses grandes concursos que poderiam ter sido de nível médio. Mas o que vale é a lei tá válida, a lei passou pelo Congresso Nacional, as ADIs não foram julgadas, né? Então o ato jurídico perfeito está praticado, se os editais saírem exigindo nível superior, né? Não tem o procurador ali, inclusive o fundamento que eu falo talvez fosse até a questão da defesa da moralidade, né? Porque se o próprio PGR está questionando o INS, como ele, enquanto PGR, está soltando um edital exigindo aquilo que ele está tentando derrubar, né? Então, assim, é até uma questão meio ilógica, né? Se ele não esperar sair o julgamento da DI. Então, ele, enquanto Procurador-Geral da República, enquanto chefe da instituição, chefe do MPF, chefe do MPU, está questionando a questão do INS, então eu solto um edital onde eu estou exigindo aquilo que eu estou questionando, então parece meio ilógico. Então eu acho que o edital ele vai vir com as vagas poucas ali, mas eu acho que ainda vai ter uma grande nomeação para o MPU nesse concurso. Mas confesso, vai ser um dos últimos concursos que vai nomear
Muita desse gente. tanto que a gente nomeou no de 2018. É, Eu eu acho que acho vai ser que assim, vai ser a última grande oportunidade das pessoas sim, entrarem por cargo de técnico no MPU. O sim. próximo concurso que virá daqui a 5 anos, 6, 7 anos, não vai vir, né, com essa quantidade, porque o MPU, historicamente, eles fazem cadastro reserva gigante, né? Até mesmo Sim, depois daquela questão das decisões do Supremo, então os cadastro reserva é o mote do órgão, né? sim, Então eles sim. nomeiam muito do cadastro reserva e as vagas mesmo em edital são poucas. O edital de 2018 foi 47 vagas no Ah, edital quem, de quem, quem técnico. vai fazer Sim, concurso de nomeou 1.600 tribunal, técnicos, entendeu? Então, eu não vou fazer o. acho que tá com um Não, e às vezes ele delayzinho. fala, não vou fazer o concurso porque só. Tá? Às vezes eles falam assim, não vou fazer o concurso porque só veio 47 vagas, mas nomearam os 1.600 no Brasil inteiro, né? Então tem que pensar nessa questão de reavaliar o seu posicionamento com relação, enquanto concurseiro, ao cadastro reserva. Porque assim, o concurseiro, ele não entende muito bem. Às vezes a pessoa fala algumas coisas porque ela não conhece os bastidores do serviço público. Então, ela não tá lá dentro para sentir. Cara, eu te garanto, assim, a gente tá dizendo para você, agora, de verdade, tá? Sabe quando aquela fila tá chegando no final e tu sabe que a porta vai se fechar? É exatamente isso. Quem não passar até 2026, por aí, 27, no máximo ali, no Judiciário Federal, no Ministério Público Federal, cara, o serviço público vai começar a ficar só cargos de procurador, juiz, promotor, auditor fiscal e a área de tecnologia, velho. E cargos de assessoria jurídica e área de tecnologia. Cargo de técnico, de suporte administrativo, vai ficar o mínimo do mínimo. E ainda há concursos como MPU, por exemplo, que vão continuar nomeando muita gente, mas até quando eu não sei. Então, por exemplo, o último concurso do MPU foi em 2018. Claro, teve a pandemia e tal, inclusive esse foi um dos motivos pelos quais houve poucas nomeações no último concurso, porque houve pandemia, teto de gastos, e naturalmente o órgão não pôde nomear tanta gente, né? O Adriel, teu vídeo tá com um atrasozinho, tá travando, eu não sei se é tua internet aí que tá meio lenta, mas tá dando uma travadinha. Mas enfim, Deve ser minha internet, deixa eu dar um. tá. E aí eu sempre aposto nessa teoria. Quem quem não passar até 2026, vai ser difícil passar de novo, tá? Vai ser difícil ter outra chance de ser chamado num concurso desse nível. Vão ficar aí só concursos de, claro, muito bons, inclusive polícia, né, militar, rodoviária, federal. Mas fora isso, velho, a tecnologia vai substituir todo mundo e os cargos especializados vão realmente reinar, como é o caso dos analistas. Então a gente já venceu esse tópico, né? A gente venceu agora dois tópicos, na verdade. Tem começamos a falar do tópico da ADI, que é a 7710, que questiona a escolaridade. Eu acho, Adriel, que o edital já está pronto e a declaração da secretária-geral realmente confirma a teoria de que o MPU eles já sabem que essa ação não vai ser julgada tão logo, vai demorar para ser julgada. Por exemplo, a gente viu aí aquela ação da emenda constitucional 19, foram 24 anos para ser julgada. Então, tudo que envolve direito de servidores, né, que envolve serviço público, tal, essa questão toda, parece que demora um pouco mais no Supremo. Não há nem pauta de julgamento dessa ação, né? Não há pauta de julgamento. Então, acredito que realmente deva vir aí um edital, como a secretária falou, apesar de eu concordar com você no sentido de que era muito mais prudente e coerente esperar o julgamento, mas a gente tem que pensar também no órgão, tá? Como é que o órgão vai funcionar sem servidores? Até o concurso ser feito, vai no mínimo aí um ano para começar a chamar, então eles estão pensando lá na frente, né? Então, realmente, o concurso não pode esperar a decisão que não tem data para sair. Eu realmente acredito que a fala da secretária-geral é realmente verdadeira. Esse edital deve sair até dezembro, até antes do Uhum. recesso, e eles não vão esperar, não. Então, a galera deve começar a se preparar de ontem. Eu sempre digo, só vai passar no MPU nesse próximo concurso quem já está estudando ou quem começar agora, antes do edital. Não dá para passar no MPU começando a estudar agora. A boa notícia é, começando agora, você vai estar se preparando para outros concursos. Esse é um ponto positivo. Você vai começar. Ninguém passa no concurso sem começar. Algum momento você vai ter que começar. Então, usa o MPU como impulso. Vou começar agora, vou pegando o hábito de estudar, criando gosto pelos estudos, seguindo os professores legais, aprendendo como é que é esse universo, para depois você começar a passar. Mas em algum momento você vai ter que começar.
E é tão bom começar já com a expectativa de edital, né? E tá, tem um terceiro ponto que a gente não abordou ainda, até para a live não ficar muito longa, né? A galera gosta de coisa mais objetiva. Qual era o último ponto mesmo aí? Era a questão da CLT, né? Você acha que a alteração, a possibilidade de contratação por CLT é uma realidade também no Judiciário Federal, no Judiciário Estadual e no Ministério Público da União? É Olha, possível eu vou, que a gente perca a estabilidade? Olha, a gente no MPU, e aí eu quero trazer aqui aquela nossa luta pelo INSS, que era justamente isso, no PL que o CNMP enviou, transformando os cargos, que foi esse último que tu mostrou aí, quando a gente pediu compartilhamento de tela, a gente fez lá 3 emendas à época ao sindicato, que era a questão de transformar o nível médio em INS, né, nível superior, requisito de escolaridade, a carreira típica de Estado, é essencial a atividade. Aqui a gente queria carreira típica. A deputada à época que emendou o PL não topou apresentar como carreira típica, né? Eu sempre ofereço como contra-argumento que nós, Ministério Público da União, somos uma instituição permanente, com autonomia funcional, autonomia financeira, né? Então a gente essencialmente somos carreiras, no mínimo, essencial à atividade jurisdicional do Estado. Então a gente conseguiu passar que os nossos cargos fossem considerados, hoje está lá no texto da lei, e o Gonê, doutor Paulo Gonê Branco não questiona isso, né? Hoje nós somos considerados na ADI, ele só questiona a questão do nível superior, o que é um contrassenso, né? Porque veja só, a gente fez 3 emendas no PL, três. Uma era transformar o AQ em VPNI, que está acontecendo agora, internamente você deve estar acompanhando, a transformação da carreira essencial à atividade jurisdicional do Estado e a questão da elevação do nível médio para o nível superior. Ele só questionou o nível médio, entendeu? Então, Entendi. só tava com vício de iniciativa a questão do nível médio? A carreira essencial à atividade jurisdicional do Estado não estava com vício de iniciativa? Sim, Você entendi, entendeu legal. como tem águas para ser analisada Sim. nesse caudaloso rio? Então, o PL todo tá com vício de constitucionalidade, não é só a questão do nível médio. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje, para todos os efeitos, nós somos carreira essencial à atividade jurisdicional do Estado e assim devemos permanecer porque eu entendo que a estrutura, o órgão, o papel constitucional legado pelo legislador constituinte ao Ministério Público, né? E não existe Estado democrático de direito, não existe uma república federativa sem um Ministério Público, né? Nós somos carreira essencial à atividade jurisdicional do Estado. Então, a gente, em tese, entre diversas colchetes e aspas aqui, estaríamos, né, não seríamos alcançados por essa questão do fim do RJU. Ou seja, no Ministério Público da União sempre vigorará e vigoraria, né, a questão do regime jurídico único para os servidores, seja ele técnico, seja ele analista. A Estatutário, gente né? não teria, né, uns cargos de seletistas ali no âmbito do Ministério Público da União. No Poder Judiciário da União, eu entendo que eles farão essa luta também para reconhecimento da carreira como atividade essencial, atividade jurisdicional do Estado, e ali é uma outra luta lá dos colegas do Poder Judiciário. Mas o Ministério Público da União, por essência, eu entendo que a gente estaria livre dessa última decisão, que é, né, como eu falei no início da live, um resquício ainda resquícios da emenda constitucional número 19, né, lá de 1998, que veio ser julgada agora, né, a ADI Gerencialismo, né? 24 anos depois, né? Então, assim, para você ver como que a gente continua sendo impactado com as transformações que o Estado vai fazendo nas nossas vidas de servidores, né? Quem sou eu para opinar sobre isso? Qualquer um que falar qualquer coisa é atacado na internet. Hoje em dia você não pode falar mais nada que você pode ser atacado, né? Infelizmente, tem muito cancelamento. Mas esse é um grande papel nosso, assim como comunicadores desse mundo dos concursos públicos, desse mundo da administração pública. Toda a oportunidade que eu tenho, ô Ari, eu cobro do Ministério Público da União, né, como liderança sindical. Eu acho que o Ministério Público peca, por exemplo, eu faço minhas críticas aos órgãos, com todo o respeito. A gente tem uma lei 8.112 que a gente deve seguir, tem o estatuto, tem a questão da ética, né? O código de ética dos servidores, a gente tem tudo isso. Mas a gente não pode ser tolhido da nossa liberdade de opinião dentro do respeito, dentro do que nos permanece criticar a Sim. instituição. Eu faço uma crítica para o órgão que eu falo, por exemplo.
Eu sei que 90% da nossa população passa hoje em frente a um prédio do MPT, a um prédio do MPF, a um prédio do MPF, nem vou falar do MPM, que é desse tamanhozinho, e não sabe qual que é a função daquele órgão, o que que faz nós que estamos ali dentro, ganhando uma remuneração de R$ 8.000 inicial no cargo de técnico, R$ 14.000 um cargo de analista inicial. E eu acho que o órgão peca em não reservar parte do seu orçamento para fazer propaganda institucional dos feitos Concordo. da instituição. Ó, cidadão, se você estiver passando por essa situação ou perceber essa situação no seu município, desvio de dinheiro público, tal, você deve procurar o Ministério Público. É o meu ou o teu? O Entrou quê? uma música aí. Ah, deve ser o teu. Entrou. Mas de onde apareceu isso? Não tô ouvindo, não. Apareceu uma música. Tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tá tranquilo. Aí é que tá entrando uma música aqui no meu fone, eu não tô sabendo a origem. Ah, Então, assim, precisa o próprio Ministério Público reservar orçamento no seu orçamento, no projeto orçamentário anual, para né, propaganda de rádio, de televisão, essas propagandas mais baratas para explicar para a sociedade qual o papel da nossa instituição, tão essencial, né, ao funcionamento do Estado, né? Então eu acho que isso nos salvaria até dessas críticas que a gente recebe, muitas infundadas, né? Muitas sem conhecimento de causa, sem conhecimento do que faz um servidor, né? Então nós somos os marajás ainda depois de tantas reformas que a gente passou. Não temos mais quinquênios, nossa previdência já não é igual, não nos aposentamos mais com integralidade e paridade, temos agora o FUNPRESP, né? Tem um monte de situações que aconteceram nas últimas 2 décadas relacionadas às nossas carreiras que a gente não é mais os marajás cara, que já foram, né? eu até. Muita gente. Até postei esses dias um vídeo, né? Até apaguei depois o vídeo, porque eu falei um pouco dessa mudança pra CLT. E aí eu recebi um comentário assim: Ah, mas é muito fácil falar quando tu é servidor, que é cheio de benefícios. Cara, quando eu entrei no serviço público em 2011, eu tinha muito mais benefícios que eu tenho hoje. Tu tem noção disso? Que tu fala é real. Naquela época eu não tinha lá. Eu poderia me aposentar muito mais cedo, por exemplo. Depois mudou, aumentou a idade para aposentadoria. Isso é ou não é uma perda de direito? A reforma da Previdência de 2019, Sim, então, tipo assim, né? o cara fala, mas cara, tu não tem noção do que tu tá falando, sabe? Às vezes as pessoas não compreendem a dinâmica do mundo, assim, que, meu irmão, eu acho que eu vou ter que perder, vou ter que trabalhar 12 horas por dia pro cara, para convencer o cara de que eu trabalho, tipo assim, não, velho, eu trabalho, eu acho que todo mundo tinha que trabalhar do jeito que eu trabalho, por exemplo, a gente tem a flexibilidade. Você tem, por exemplo, eu não sei se tu tá em home, consegue ficar em teletrabalho híbrido, mas é comum no serviço público do MPU o cara ficar trabalhando 3 dias em casa e 2 presencial. Eu acho que pelo menos essas pessoas que trabalham em trabalhos mais intelectuais, tal, que não exige força física, eu acho que a maioria desses cargos, essas empresas, deveriam fazer isso com as pessoas, para que elas tivessem mais qualidade de vida. Agora tá uma discussão aí sobre a jornada de trabalho O seis regime, seis né? por um. 6 por 1. Cara, isso é absurdo. Se você, não dá para comparar, né, a Europa com o Brasil, mas os países mais desenvolvidos reduziram isso faz tempo. O cara não trabalha nem 5 dias por semana lá e produz muito mais do que se trabalhasse todo dia, entendeu? Isso é uma tendência Mas é a mundial. análise que eu faço, Ari. Eu falo justamente isso assim pra galera, ó. Você não tem que criticar, você tem que se unir a gente, porque o nosso desejo enquanto servidores públicos que trabalhamos, por exemplo, 7 horas diárias, temos teletrabalho, é que a gente que a sociedade brasileira, os empregados da iniciativa privada também tenham Também. esses mesmos direitos. Sabe quem tem hoje assim, ó, carga horária de 7 horas diárias, 35 horas semanais que a gente tem no Ministério Público da União, é só trabalhadores da iniciativa privada de alguns países europeus. Sim. E a gente quer trazer isso para cá. Ou seja, é o que eu digo, nós somos a última barreira, a última grande muralha para a implementação. Assim, eles enxergam a gente como se fôssemos os inimigos, porque nós temos tempo para pensar, tempo para Isso. nos qualificar. No mercado privado, eles te tiram o tempo de você pensar, de você se qualificar. E quando você se qualifica, quando você pensa, quando você lê um bom livro, quando você assiste uma boa série, um bom filme, faz reflexão, você tem diálogos e você tem elementos para questionar, Questionar. entendeu? Então, assim, e quando você está
numa escala de trabalho exaustiva, onde você chega em casa só chega pensando em dormir, eu já fui parte dessa massa trabalhadora de chão de fábrica, com todo o respeito, né, aos trabalhadores brasileiros, mas eu já fui chão de fábrica, eu já fui auxiliar de produção, já tive o meu tempo de dormir, ou eu dormia no ônibus, eu já dormi em pé no metrô de São Paulo. Eu já dormi em pé em ônibus de São Paulo porque eu demorava 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para voltar. Ou Caramba, seja, eu irmão. tinha que dormir naquele tempo, senão não tinha. E você, nessa forma, você tem tempo para estudar, tem tempo para se qualificar, tem tempo nem para pensar. Você chega tão exaustivo que você só quer dormir para acordar. E você tem 5 horas de sono líquida, 6 horas. Você não vive, você vegeta. E a gente quer essa qualidade de trabalho, essa qualidade de vida para o trabalhador da iniciativa privada também. Pode ter Sim, certeza que isso é uma luta nossa, sim, né? Então, nós somos a última muralha para esses caras implementar um Estado neoliberal no Brasil, né, onde a gente perca todos os nossos direitos, onde a gente passe a trabalhar, né, porque sabe uma crítica que eu faço? Ah, vocês não produzem. Falei, a gente não produz. Tu tá certo, porque nós não somos uma empresa empresa para privada. produzir. Realmente você tá certo, eu não produzo nada, eu não fabrico uma caixa, eu não fabrico uma peça, meu trabalho é intelectual, mas chega lá as demandas da sociedade, Sim, processos, né? Então a gente não trabalha com produção para a gente produzir, a gente trabalha com outra situação. sim. Então, nesse gancho que tu falou aí, Ari, na tua fala, realmente hoje, por exemplo, a falta de servidores no MPU é tão grande que eu que vos falo aqui agora estou prejudicado. Eu estou sem teletrabalho, porque a nosso teletrabalho exige, né, que um percentual do setor, 50% do setor fique teletrabalho e outro 50% no presencial. E o meu setor só são dois servidores, um servidor passou para um outro concurso, era um técnico, foi embora, assumiu o outro cargo dele e eu fiquei sendo 100% do meu setor. Então eu estou sem teletrabalho. Eu preciso que esse concurso seja realizado, que vocês Sim. sejam nomeados para vir um servidor para Arapiraca, um técnico, e eu preciso ter meu teletrabalho de volta. Pois é, a gente pode fazer uma outra live para falar sobre mais detalhes sobre o MPU, mas nessa live foi muito boa porque a gente tocou em três pontos importantes, né? Só recapitulando aqui. A possibilidade iminente, né, a partir de um projeto de lei do STJ, de transformar, daqui a pouco, de acabar o cargo de técnico, de não haver mais concurso para técnico, independentemente do nível de escolaridade, médio, espero não vai ter. É uma tendência que aí a gente pensa aí nos próximos 5 anos, isso paulatinamente acontecendo, em outros tribunais federais, tá? E até estaduais também. O tópico da mudança de escolaridade, nós tocamos também. E nós tocamos também, por último, no tópico do regime estatutário, CLT, se o MPU vai adotar, eu acho também que os tribunais federais não vão adotar, tá? Os TRFs, os TRTs, TREs não vão adotar. Então, eu acho que se você está fazendo concurso para tribunais e MPU, você não deve se preocupar com isso aí. Você deve se preocupar em passar, que é o mais difícil. É o mais difícil, tá? Então é isso. Quer ajuda para passar no MPU? Nós temos um projeto agora. O Adriel tem um projeto de legislação do MPU com aulas legais, muito boas as aulas dele. E eu e o professor Matheus Santos temos lá um projeto de preparação completa, tá? De preparação completa para o MPU, com todas as matérias, acompanhamento direcionado. Link na descrição, tanto do curso do Adriel, do canal dele também, e do nosso projeto de reta final. Tanto que eu sempre falo, não existe concorrência. O Adriel tem o curso dele, eu tenho o meu aqui, a gente não compete. A gente é amigo, a gente é parceiro, a gente troca ideia, está aqui fazendo o conteúdo junto. A gente não compete, tem trabalho para todo mundo, tem aluno para todo mundo. Gabriel, Adriel, de novo, né, para fechar com chave de ouro, te chamando de Gabriel. Adriel, meu irmão, é porque é um nome diferente, eu nunca conheci ninguém com esse nome. Obrigado, cara. Valeu e bem-vindo ao nosso canal, tá? Bem-vindo aí. Sucesso na vida, meu irmão. Valeu, meu amigo. Boa, dá um abraço lá no Matheus, manda um abraço pra ele. Tamo juntos aí na caminhada. É o que eu sempre falo lá no meu canal, o mote é juntos até depois da posse, justamente por isso, né? Porque eu continuo recepcionando esses servidores, muitos continuam me procurando quando tomou posse, tem algum probleminha ali com a relação, porque é uma outra vida que se inicia dentro do órgão, que às vezes você tá, né, totalmente sem apoio ali, eu sempre me coloco à disposição para ajudar os colegas, né? Precisando, me procure nas redes sociais, procure o professor Ari, a gente tá aí justamente para a gente ajudar, é o que eu falo sempre, a caminhada é árdua, é um caminho tortuoso, um caminho espinhoso, sobretudo solitário. Reflita muito sobre a solidão de ser concurseiro, a solidão de você varar noites estudando. Ninguém vai
passar, ninguém vai trilhar esse caminho por você. Não coloque na sua cabeça que alguém vai trilhar esse caminho por você. Esse caminho só você pode trilhar. E pessoas como eu, como o professor Ari, conseguimos te ajudar para que esse fardo seja um pouco mais leve, para que esse caminho tenha um pouco menos de espinho, um pouco menos de pedra, mas as suas pedras você vai ter que pisar, os seus espinhos você vai ter que pisar, porque é uma estrada que só você vai conseguir caminhar, ninguém vai poder caminhar por você. Então estamos juntos nessa caminhada aí, até a próxima, Ari. Valeu, Adriel. Sucesso, irmão.